Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Na história de hoje, veremos o relato de um pai que se depara com uma dura realidade. Sua esposa o traiu com aquele que era seu primo e melhor amigo. E, para piorar, sua filha sabia, e também o rejeitara. Vejam como este pai lidou com a traição de todos que conhecia, e como tudo terminou. No aniversário da minha filha, descobri que minha esposa me traiu com meu primo, que era o pai dela, e que minha filha sabia e me desprezava. Então, tomei providências. Já se passaram 4 anos e eu pensei que tinha superado isso, mas depois deste Memorial Day, percebi que não, e preciso de conselhos. Tenho acompanhado esses subreddits há um tempo e pensei que ler as histórias das pessoas me ajudaria. Ou se eu encontrasse alguém em uma situação parecida e pudesse ver como essa pessoa lidou com a situação, mas acho que meu caso é único. Então, vamos lá. Primeiro, quero deixar claro. Não me importo se você acha que isso é falso. Não me importo se você quiser me criticar depois do meu desabafo. Já aconteceu. Eu achava que estava bem. Achava que tinha superado, mas depois do último fim de semana, tudo voltou e aquela raiva que eu sentia naquela época voltou com força total, e mesmo estando de volta em casa com minha noiva, essa raiva da minha ex simplesmente não vai embora. Passei anos em terapia para controle da raiva por causa do que ela fez e da situação que criamos, e achei que estava bem. Acabei de fazer 39 anos. Eu tinha 18 quando conheci minha ex, Marisol. Naquela época, eu era membro da gangue Latin Kings. Eu era membro desde os 13 anos e sempre me metia em confusão. Marisol era uma garota da igreja. Minha avó me arrastava para a missa de domingo e, quando a vi, foi amor à primeira vista. Perguntei ao meu primo, que era amigo dela, se ele poderia nos apresentar, mas ele se recusou. Ele não queria que eu me metesse com ela. Não queria que eu a estragasse. Você já conheceu alguém por quem você queria se esforçar para ser uma pessoa melhor? Alguém que você queria ser o homem certo? Era assim que ela era. Quando descobri que ela ia à igreja quase todos os dias, eu ficava perto da entrada, conversando com ela. Eu sempre a acompanhava até a igreja e a buscava depois. Ela me fazia sentir que eu não era um inútil. Uma coisa levou a outra e começamos a namorar, e eu me sentia ótimo. Por 1 ano e meio, me afastei da vida de gangue, terminei o ensino médio, me tornei frequentador assíduo da igreja e estava pensando no futuro quando, sem querer, fui puxado de volta para aquilo. Eu estava numa loja e encontrei alguém com quem eu costumava ter problemas. Essa pessoa estava falando demais e eu tentei ignorar, juro que tentei. Deixei ela falar e fui embora, mas aí ela me esfaqueou na omoplata e eu perdi a cabeça, dei uma surra nela. Fui preso e, de repente, foi como se tudo o que eu tinha feito para melhorar minha vida tivesse desaparecido. A Marisol ficou furiosa comigo, minha avó ficava relembrando meus erros do passado e meu primo dizia que sabia que eu não ia mudar. Meu defensor público viu que eu estava tentando melhorar e, pela graça de Deus, conseguiu me libertar depois de 1 mês na prisão. Apesar de estar brava comigo, a Marisol me visitava quase todos os dias. 1 mês depois que saí da prisão, descobri que ia ser pai e não queria que meu filho tivesse um pai morto ou preso. Fugimos para nos casar, eu fui para uma escola técnica para me tornar mecânico e me esforcei ao máximo pela minha futura família. Quando Luna nasceu, foi quase o pior dia da minha vida. Marisol não parava de sangrar. Ela entrou em choque e precisaram fazer uma histerectomia dupla. Ela ficou meses no hospital e Luna se tornou meu mundo. Eu queria que a vida dela fosse a melhor possível, eu queria dar o mundo a ela. Quando Marisol recebeu alta, prometi a ela que nossa filha teria uma vida muito melhor que a nossa e, por anos, mantive essa promessa. Eu economizei dinheiro suficiente para nos mudarmos para o subúrbio, compramos nossa casa, fui líder dos escoteiros, acredite se quiser. Garanti que Luna estudasse em escola particular, que soubesse se defender e sempre me certifiquei de ser o marido perfeito. Eu não conheci meus pais. Não tive uma figura masculina positiva na minha vida, então não sabia como era um relacionamento saudável. Mentira, os pais da TV eram meus modelos masculinos e eu os imitava, assim como o casamento que eles tinham na TV. Com o passar dos anos, eu tinha minha própria garagem, meu primo se tornou pastor, minha avó continuava sendo um pé no saco, meu relacionamento com minha esposa estava mais forte do que nunca, eu me certificava de manter meu corpo de prisioneiro, mas Luna me odiava. Desde que fez 13 anos, ela simplesmente começou a me odiar. Ela não queria que eu a abraçasse. Revirava os olhos toda vez que eu dizia que a amava. Me ignorava quando eu perguntava sobre o dia dela na escola. Isso me magoava, e Marisol percebeu. Ela me disse que Luna era uma adolescente e que eu deveria deixar para lá. Ela voltaria para mim. Por 2 anos foi assim. Então, para a festa de 15 anos dela, eu queria caprichar.
Comprei tudo o que ela queria, e mesmo assim ela continuou sendo desrespeitosa, e por um breve momento o meu antigo eu quase reapareceu só para colocá-la em seu devido lugar, mas em vez disso, fui até meu primo, desabafei minha frustração e minhas dúvidas sobre ser um bom pai, e ele me disse para simplesmente deixá-la em paz e fez uma oração por mim. Eu queria uma apresentação de slides para o baile pai-filha. Consegui algumas fotos nossas juntos, mas percebi que não tinha nenhuma foto recente. Ela não quis tirar nenhuma. A última vez que eu tinha fotos nossas sorrindo foi no aniversário de 13 anos dela, e essas fotos estavam no tablet quebrado da minha filha. Peguei o tablet, levei a uma assistência técnica e não me importei com o preço. Eu precisava consertar aquele tablet. Depois de um dia e $300, o técnico consertou e eu fiquei feliz. Eu sabia a senha dela, mas nunca me preocupei em invadir sua privacidade. Eu só queria aquelas fotos, e quando abri o tablet e olhei a galeria, lá estavam elas. Minha filhinha, sorrindo e feliz por estar comigo. Me senti ótimo. Então, as mensagens instantâneas apareceram. Era minha filha falando com minha esposa. Foi uma longa conversa sobre ela não querer que eu dançasse com ela, e isso me magoou, mas como minha esposa disse, ela está sendo uma adolescente. Então ela disse algo que me destruiu. Ela mandou uma mensagem perguntando por que tinha que dançar a dança pai-filha comigo, já que eu não sou o pai dela. Senti meu coração parar, fiquei tonto, minha boca secou e precisei me sentar. Minha esposa respondeu que eu a criei, que a amo e que isso me torna seu pai. Mas Luna respondeu dizendo que meu primo é o pai dela e que mal pode esperar para que ela complete 18 anos para me contar a verdade e poder viver com seu verdadeiro pai. Que ela me odiava, que agradecia a Deus por eu não ser seu pai. Marisol começou a xingá-la, dizendo que foi um erro meu primo ter contado a verdade a ela 2 anos atrás, e quanto mais elas conversavam, mais raiva eu sentia. Minha esposa mentiu para mim por 15 anos. Meu primo, a quem confio meus problemas com Luna e meus medos de ser um mau pai, não só transou com minha esposa, como me fez criar a filha dele. Eu queria machucá-las. Senti uma mistura de raiva, tristeza e luto. Queria gritar, chorar e morrer ao mesmo tempo, se é que isso faz algum sentido. Eu estava num momento muito difícil e, para não fazer nenhuma besteira, disse a Marisol que precisava me concentrar no trabalho para pagar a festa de 15 anos. Em vez disso, dirigi até Manhattan e encontrei meu antigo defensor público, que já não era mais um advogado iniciante. Ele tinha um escritório caro e elegante perto do centro-leste de Manhattan. Fiquei surpresa por ele se lembrar de mim, mas, aparentemente, eu era o primeiro caso dele como defensor público. Sentamos e eu contei tudo a ele. Entreguei o tablet e, quando ele ligou, as mensagens não paravam de chegar. Só que dessa vez, Luna estava falando com meu primo, o pai biológico dela, e ele estava dizendo para ela me dar uma chance. Como eu sempre estive lá para ela, mas Luna disse a ele que ele também. Como fazia sentido eles terem tanta coisa em comum e até o chamou de papai várias vezes na conversa, e ele respondeu dizendo que ela era filhinha dele. Discutimos nossas opções e ele me perguntou o que eu queria fazer. Eu disse que queria partir para a destruição total. Queria envenenar o poço, e ele me perguntou várias vezes se era isso mesmo que eu queria, e assenti. Eu também lhe disse que tudo tinha que ser protocolado antes da festa de 15 anos, daqui a 2 semanas. Então, sentamos e passamos as 12 horas seguintes definindo o que precisava ser feito, e eu segui suas instruções à risca. Coloquei minha empresa à venda em segredo. Liguei para a escola particular e avisei que não pagaria o próximo ano. Encerrei as contas da faculdade e a poupança que tinha para a Luna, e me preparei para colocar minha casa à venda online. Ninguém desconfiou de nada. Segui suas instruções à risca. Só houve uma coisa da qual me desviei, o dia da festa de 15 anos. Aquele dia transcorreu sem nenhum problema. Toda a família estava lá. Luna estava sorrindo, se divertindo. Marisol ficava me perguntando se eu estava bem e eu mentia para ela. Era difícil mentir para ela, desde o momento em que a conheci. Nunca menti para ela e, durante aquelas 2 semanas, todas as vezes que a beijava, a abraçava, fazia amor com ela, era difícil não gritar com ela. Era difícil não odiá-la. Ela, sabendo disso, deixou que eu criasse o filho de outro homem. Ela dormiu com meu primo, um homem que eu considerava como um irmão, o padrinho do meu filho, o padrinho de casamento quando fugi para me casar, meu confidente. Então, a raiva era, no mínimo, difícil de conter. Quando chegou a hora da dança pai-filha, chamei-a para o centro do palco. Ela pareceu contrariada, mas caminhou até lá. A música estava tocando e ela sorriu, e aquilo me despedaçou, vê-la sorrindo para mim. Por anos eu quis ver aquele sorriso de novo, e agora eu não queria mais. Enquanto dançávamos, eu projetava um slideshow. Fotos nossas, perto do final da música, capturas de tela das mensagens de texto dela com a mãe e o pai biológico. Nem preciso dizer que isso não era um bom presságio. Marisol parecia ter visto um fantasma, Luna não parava de encarar a tela grande e meu primo me olhava com medo.
Marisol correu até mim e disse que podia explicar, e eu disse que tinha entrado com o pedido de divórcio. Que ela explicasse tudo no tribunal. Ela agarrou meu braço, implorando, e eu me soltei. Disse a Luna que me esforcei ao máximo para dar tudo de mim e que agora ela não merecia nada. Comecei a sair, mas não sem antes dizer ao meu primo que toda vez que o visse, eu o nocautearia. E então, eu o nocautei. As consequências foram terríveis. Marisol e Luna estavam no apartamento da minha avó. A família dela estava chocada e enojada, não queriam ter nada a ver com ela. O pai dela chegou a me pedir desculpas. Não sei porquê. Ele nunca gostou de mim, apesar de ter mudado a minha vida. Aquele homem me odiava, mas agora eu era o marido e pai perfeito, embora apenas alguns dias antes eu fosse o ex-merda. Minha avó teve a audácia de me contar a história de Abraão e como, quando voltou da batalha 3 anos depois, sua esposa tinha um filho de 1 ano e ele o criou como se fosse seu, e como eu deveria ser como Abraão, então mandei ela se fuder. Marisol apareceu alguns dias depois, chorando assim que me viu, dizendo que foi um acidente. Que quando fui preso, ela ficou com tanta raiva de mim que meu primo a consolou e, de repente, uma coisa levou a outra e eles transaram. Aconteceu apenas uma vez e ela tem sido fiel a mim desde então. Ela estava disposta a fazer um teste do polígrafo para provar isso. Então, perguntei a ela há quanto tempo sabia que Luna não era minha filha e ela começou a chorar ainda mais. O olhar que ela me lançou me disse que ela sabia desde o primeiro dia e pedi que ela fosse embora. Ela queria fazer terapia, dizendo que eu estava exagerando e que poderíamos resolver as coisas. Que era passado e eu precisava superar. Que eu sou o pai de Luna, apesar do que aconteceu e que deixei meu temperamento me dominar. Devo ter repetido superar isso mais de uma dúzia de vezes em voz alta enquanto pegava as coisas dela e jogava pela porta. Chamei-a de vadia mentirosa. Eu disse a ela que não queria ver aquela maldita cara nunca mais, e disse que essa vida que eu construí não pertencia mais a ela, antes de empurrá-la para fora da porta. Passaram-se algumas semanas e ela não parava de me ligar. Luna não tentou entrar em contato comigo nenhuma vez. Marisol ficou chocada ao saber que eu tinha vendido minha empresa. Ainda mais quando soube que eu estava fazendo uma visita aberta à casa. Ela entrou gritando, mandando os visitantes saírem da casa dela e implorando para que eu procurasse ajuda. Disse que eu estava arruinando nosso casamento. Que eu não tinha o direito de vender nossa casa. A casa onde criamos nosso filho. E eu disse a ela que aquela casa era uma farsa. Era uma casa onde eu criei o filho de outro homem e, quando eu a vendesse, daria metade para ela e a ordenei que saísse antes que eu chamasse a polícia. Era blefe, tudo o que ela precisava fazer era se fazer de vítima e eu teria sido presa, mas ela não fez isso, ela obedeceu. Pouco depois, meu primo veio falar comigo e eu o nocautei, o arrastei para fora e fechei a porta. Recusei a mediação. Marisol queria reconciliar, mas eu não. Eu queria o divórcio e meu advogado entrou com um pedido de divórcio em regime de urgência. 3 meses depois, estávamos no tribunal do condado de Nassau. Quase não falei com ninguém durante esse tempo. Eu tinha lido histórias terríveis sobre o sistema judiciário, especialmente durante processos de divórcio, mas não passei por isso. Tive uma juíza muito justa. Meu advogado cuidou de tudo. Primeiro, o advogado de Marisol tentou falar sobre meu passado, quando eu fazia parte de uma gangue, como se meu passado justificasse eu ser um marido e pai péssimo, mas meu advogado rapidamente rebateu a tentativa e a juíza repreendeu o advogado dela por tentar envergonhar alguém que havia mudado de vida. Meu advogado apresentou todas as provas e ofereceu um pagamento único de pensão alimentícia, juntamente com a venda da casa e da empresa. Inicialmente, Marisol insistiu para que eu reconsiderasse, mas eu a ignorei. Quando finalmente percebeu que eu não cederia, ela concordou. A verdadeira surpresa, porém, veio quando o assunto foi a pensão alimentícia da filha. Meu advogado apresentou todas as mensagens de texto da conversa entre Luna e Marisol, mostrando que Luna não só sabia que eu não era seu pai, como também estava ansiosa para estar com seu pai biológico, dizendo que não precisaria mais viver uma mentira. Marisol ficou completamente surpresa. Em seguida, meu advogado entrou com um pedido para que meu nome e meu sobrenome fossem removidos da certidão de nascimento de Luna, além de me isentar da responsabilidade pela pensão alimentícia, já que todas as partes concordam que meu primo era o pai dela. Marisol ficou chocada. Ela gritou comigo, implorou para que eu não fizesse isso com Luna, dizendo que eu era o pai dela porque a criei. Por mais patético que eu possa parecer agora, se Luna não tivesse agido daquela forma comigo, se ela não tivesse dito aquelas coisas, eu teria concordado. Houve momentos em que quis entrar em contato e tentar fazer dar certo, mas então eu li as mensagens de texto que Luna continuava enviando para seus amigos, seu pai e sua mãe biológicos, e me concentrava novamente na minha decisão. Até hoje, não sei o que dói mais, em ser enganado por uma mulher que você achava ser o amor da sua vida ou ter um filho, a quem você tentou dar a vida melhor, a quem você se esforçou para proporcionar o mundo, simplesmente descartado como lixo. A juíza ficou em silêncio por um longo tempo, lendo página após página das mensagens de texto. No fim, ela concordou.
Eu não era financeiramente responsável por Luna e meu nome poderia ser retirado do processo. Meu advogado também entrou com uma petição para que o tribunal processasse meu primo para que ele pagasse pensão alimentícia e outra para processá-lo na justiça civil por todo o dinheiro que gastei criando Luna. As escolas particulares, as aulas de dança, os escoteiros, as aulas de equitação. Tudo que eu já gastei com aquela criança. E depois que meu advogado explicou à juíza que meu primo havia cometido fraude ao permitir, conscientemente, que eu criasse sua filha sem oferecer qualquer apoio ou assistência financeira, foi uma última cartada, e a maldita juíza concordou. Não me dei ao trabalho de olhar para Marisol quando a juíza tomou a decisão. Não me dei ao trabalho de ouvi-la enquanto saía do tribunal. Não me importei quando a ouvi chorar. Ela me dizendo que só tinha me traído uma vez e que tinha sido fiel desde então. Simplesmente não me importava mais. Algumas semanas depois, minha ex me ligou, chocada por eu ter cancelado os pagamentos das escolas particulares da Luna e de todas as suas atividades, e disse para ela ligar para o pai do bebê antes de desligar. Até a Luna me ligou, a primeira vez desde toda essa aprovação, e ela me ligou chorando, dizendo que tinha que ir para a escola pública, que eles estavam se mudando para o antigo bairro e como era assustador, e como ela queria que fossemos uma família de novo. Eu disse para ela ir até o pai de verdade dela, o homem que ela realmente queria, e pedir a ele. Gritei com ela, disse que não só ela sabia disso há anos, como eu tinha lido todas as mensagens de texto, as conversas entre nós, e pelas palavras dela, ela estava agradecida por um delinquente como eu não ser o pai dela, mesmo eu não sendo um delinquente desde o dia em que descobri que ia ser pai. Depois disso, desliguei o telefone na cara dela. Pensei em terminar tudo inúmeras vezes. Pensei em terminar com meu primo, mas o fiz pagar. Ele teve que me pagar $500 mil. $500 mil que era todo meu, e nem um centavo pertencia à minha ex, porque ela concordou com o pagamento à vista. Não me importava que o dinheiro viesse da igreja. Eu estava sofrendo. Saí de Nova York logo depois, fui para Idaho, o mais longe possível de Nova York. Simplesmente escolhi um estado e uma cidade aleatórios e fui embora. Abri uma loja nova, comprei uma casa, mas por 2 anos tive problemas de confiança. Por 2 anos, fiz terapia, controle da raiva, frequentei salas de apoio para lidar com a fúria. Foi difícil. Até que me vi voltando para a igreja e, ironicamente, foi lá que conheci meu noivo. Joslyn é maravilhosa, ela tinha acabado de fazer 30 anos na época e nos demos muito bem. Contei a ela tudo o que tinha acontecido comigo. Expliquei que teria problemas de confiança e ela entendeu. 1 ano depois, ela me contou que eu seria pai e insistiu para que eu fizesse um teste de DNA, só para que eu tivesse paz de espírito. Eu tinha me esquecido de como era ser feliz de novo e, quando meu filho nasceu, fiquei radiante. Liguei para minha avó pela primeira vez em anos. Ela chorou e, quando contei sobre meu filho, insistiu para que eu fosse a Nova York para que ela pudesse conhecer seu bisneto. Tentou me fazer sentir culpado dizendo que tinha 90 anos e gostaria de me ver mais uma vez, e eu concordei. Voamos para Nova York, alugamos um carro e dirigimos até Bushwick. A única coisa que eu detesto naquele bairro é que basta encontrar uma pessoa do seu passado para que toda a vizinhança saiba que você voltou. Minha avó viu meu filho, conheceu minha noiva, fez um comentário aleatório em espanhol sobre ela ser branca e eu simplesmente concordei com ela sem parar. Eu planejava passar a semana lá, fazer o programa turístico pela primeira vez. Era a primeira vez da Joslyn na Big Apple e eu queria que fosse especial. Droga, nada sai como planejado. Primeiro, minha ex gritou meu nome lá de baixo. Olhei pela janela e fiquei surpreso com o quanto ela engordou. Minha avó me disse em espanhol para falar com ela e a Joslyn concordou. Desci as escadas, fiquei em silêncio constrangedor por 1 minuto e aquela raiva voltou com tudo. Marisol me disse que eu estava bonito e que ela estava horrível. Ela disse que sentia minha falta, que nunca tinha ficado com outro homem desde o divórcio, e eu a ignorei. Ela teve a audácia de me dizer que eu sou avô, e eu a encarei. Aparentemente, Luna se envolveu com um cara decente e engravidou aos 18. O pai do bebê entrou para os fuzileiros navais para sustentá-los, e o pai dela não queria saber de nada com ela, só paga a pensão alimentícia e se recusa a reconhecê-la. Ele não é mais pastor e está trabalhando no Banco Popular, a 2 quarteirões daqui. Depois, ela me disse que Luna deu o meu nome ao bebê, e eu não consegui olhar para ela. Marisol queria que eu esperasse porque Luna estava a caminho, então simplesmente me afastei. Fui para a casa da minha avó e não precisei contar nada para Joslyn. Ela simplesmente sabia e fomos embora. No elevador, contei a ela o que tinha acontecido e ela sorriu e disse que tudo ficaria bem. A expressão no rosto de Marisol quando saímos do prédio. Ela olhava para o meu noivo como se fosse a outra mulher, e Joslyn, sem hesitar, apresentou meu filho a ela. Bem, ela disse, gostaria que você conhecesse o filho biológico dele. Foi como uma facada no estômago, mas ela entendia a minha dor. Marisol tentava me impedir de ir embora. Dizia que Luna se sentia mal pelo que tinha feito e que Joslyn queria que eu me redimisse, mas eu estava com tanta raiva que entrei no carro.
Ignorei os apelos de Marisol e o pedido de Joslyn para que eu fizesse as pazes, então dei meu número para ela, para que Luna pudesse me ligar, e fui embora. No semáforo, vi meu primo perto da barraquinha de cuchifrito e não sei o que me deu. Saí do carro, corri até ele e o espanquei. Joslyn gritava, mandando eu parar, e quando nossos olhares se cruzaram, pude ver o medo. Cuspi nele e fui embora. Estou de volta para casa. Trabalhando, sendo pai e um bom noivo para uma mulher linda. Mas, desde que voltei, quando estou sozinho com meus pensamentos, a raiva retorna. Luna me mandou uma mensagem com uma foto dela sorrindo com o filho e dizendo que sentia muito pelo que fez. Mas não sei se ela sente muito por ter sentido minha falta ou se sente muito porque o homem que ela queria como pai não era o homem que ela pensava que fosse. Estou muito confuso e com medo de entrar em contato com ela. Quero superar isso. Quero seguir em frente. Minha família era tudo para mim, minha filha era meu mundo. Mesmo depois de todos esses anos, ainda dói, ainda me deixa com raiva, mas sei que preciso seguir em frente, só que é difícil. Quero falar com a Luna, mas estou com muito medo. Tem gente me dizendo para deixá-la voltar, mas tudo em que consigo pensar são aquelas mensagens e as mentiras. As mentiras constantes. Preciso de ajuda e meus métodos habituais não estão funcionando. Obrigada por lerem, eu precisava desabafar. Como eu disse, não me importo se vocês acham que isso é falso. Eu realmente não dou a mínima, mas agradeço a ajuda. Primeira atualização. Estou esperando os moderadores aprovarem isso, já faz um tempo e ontem foi Dia dos Pais. Luna tentou me ligar várias vezes e eu olhei para o telefone. Eu queria atender, mas não atendi, só conseguia pensar naquelas mensagens. No que ela disse para a mãe dela, para o pai biológico, para os amigos. Então ignorei, até que finalmente ouvi o recado na caixa postal e ela parecia tão alegre. Ela se desculpou brevemente pelas suas ações, mas para mim, não sou sincero, apenas passivo. Talvez eu esteja pensando demais. Ela mencionou o filho, o noivo e me pediu para ligar para ela. Pedidos simples e eu fiquei furiosa. Minha avó e meu noivo estão me dizendo para dar uma chance a ela, mas quando perguntei a minha avó se Luna ou Marisol alguma vez perguntaram por mim nos 4 anos em que estive fora, ela disse que Marisol perguntava, constantemente, mas Luna não. Então, na minha cabeça distorcida, acho que Luna me quer na vida dela para que o filho dela fique bem cuidado. Ou talvez ela queira se aproveitar de mim e isso me deixou tão irritada. Até a Marisol ficou me ligando o tempo todo e eu já estou pensando em trocar de número. Então, passei a maior parte do meu Dia dos Pais na academia, batendo no saco de pancadas, e hoje tenho uma consulta com um grupo de controle da raiva. Talvez eles possam me dar uma opinião externa. Se isso for publicado pelos moderadores, eu gostaria de saber a opinião de vocês também. Enquanto isso, estou tentando resolver isso sozinho. Segunda atualização. Gostaria de agradecer a Luigion Fiji 42 pela dica de como começar enviando um e-mail. Enviei um e-mail curto para a Luna, que simplesmente dizia o que você quer e não esperava uma resposta com tantos parágrafos. Ela começou o e-mail se desculpando profusamente por como agiu. Disse que ficou com raiva quando descobriu que eu não era seu pai. Confrontou a mãe, que chorou e prometeu não me contar. Como se sentia perdida, começou a conversar cada vez mais com meu primo, seu pai biológico. Ele contou a ela sobre meu passado violento, as coisas que eu fazia, coisas que eu escondia dela. Isso a deixou com raiva e, quanto mais tempo passavam juntos, mais ela se afastava de mim. Ela disse que às vezes se sentia mal, mas meu primo reforçava seus sentimentos em relação a mim. No dia da festa de 15 anos, enquanto dançávamos, ela disse que percebeu o quão tola estava sendo. Percebeu o quanto eu a amava e, então, suas mensagens apareceram na tela. Nos dias seguintes, a família da minha esposa pediu que ela me desse espaço, que não me ligasse, e ela obedeceu. Disse que estava vendo sua família se desmoronar por sua causa e que não podia fazer nada para consertar. Disse que entendia por que eu tinha feito o que fiz. Mesmo assim, queria entrar em contato. Seu avô repetia que eu a amava, que eu a havia criado e que, apesar do que eu via em suas mensagens, eu faria a coisa certa, e ela acreditou nele. Durante o divórcio, sua mãe entrou em um período muito difícil. Não falava com ela, mal comia, apenas existia. Quando ela descobriu que meu nome havia sido removido de sua certidão de nascimento, disse que teve um ataque de pânico. Sua mãe disse que elas teriam que voltar para o Brooklyn. Quando ela perguntou sobre sua vida e escola, a mãe respondeu: essa era a vida que seu pai lhe deu, e ele não é mais seu pai. Então ela me ligou, implorando, e eu a xinguei e desliguei. Ela chorou por dias. Tentou entrar em contato com meu primo, que praticamente a ignorou. Ela até foi à igreja e ele disse para ela ir embora, chamando-a de erro. A mãe dela se recusou a falar com ela, basicamente se trancou em um quarto, saindo apenas para usar o banheiro ou tomar banho.
Ela implorou ao avô que a levasse para me ver e, quando eles vieram para Long Island, ela descobriu que eu havia me mudado. O avô disse que conversaria com minha avó para descobrir para onde eu estava. Nos 2 anos seguintes, segundo ela, foi um inferno. Toda a vizinhança sabia o que tinha acontecido com ela e sua mãe. Seu pai a evitava a todo custo e tentava não pagar a pensão alimentícia. Foi preciso que seu avô ameaçasse para que ele começasse a pagar. Enquanto isso, sua mãe não falava com ela. Ela simplesmente se trancava no quarto. Nas poucas vezes em que conversavam, ela a chamava de ingrata e dizia que ela era a razão pela qual tinha perdido o amor da sua vida. Seu avô teve que colocar a mãe em seu devido lugar, dizendo que sua infidelidade era a razão pela qual ela havia perdido o amor da sua vida, e ela se trancou novamente no quarto. Assim, Luna quase não ficava em casa, e foi assim que conheceu o pai de seu filho. Ele trabalhava na mercearia da esquina, eles tinham a mesma idade e, depois de alguns meses conversando, uma coisa levou a outra e ela acabou grávida. O avô dela ficou furioso, mas quando o namorado insistiu em se casar com ela, as coisas se acalmaram. Luna disse que a gravidez foi uma bênção disfarçada. A mãe dela voltou a falar com ela e até começou a sair da sala para ficar ao seu lado em todas as consultas médicas. Ser uma aluna do último ano do ensino médio grávida era clichê, mas ela deu um jeito. 1 mês antes do bebê nascer, ela se formou e o namorado entrou para os fuzileiros navais. Ele queria fugir para se casar antes de ir, mas ela queria um casamento. O namorado dela não teve problemas em dar o meu nome ao filho. Aparentemente, o pai dele era ausente e o fato de ele ser o segundo da família era uma lembrança de que ele compartilhava o nome de um homem que não o queria. Quando ela soube que eu estava na cidade, levou uma multa por excesso de velocidade tentando chegar ao apartamento da minha avó. Ela queria me ver. Queria se desculpar, queria que eu visse o filho dela. Ela só queria me ver. No entanto, ela se atrasou e chorou. Quando a mãe dela lhe deu meu número, ela quis me ligar imediatamente, mas toda a vizinhança estava falando sobre como eu tinha batido no pai dela, então ela esperou. A mãe dela ficou triste ao ver que eu segui em frente e tive um filho. Luna ficou feliz em saber que tinha um irmãozinho, mas a mãe dela ficou um pouco mais deprimida. Senti pena da Marisol. Depois de ler o e-mail, liguei para Marisol e perguntei se aquilo era verdade. Que ela se recusava a falar com Luna há anos e a culpava pelo nosso divórcio. Ela confirmou e, a princípio, gritei com ela, mas me recompus quando a ouvi chorando. Disse para ela seguir em frente. Para encontrar outra pessoa, mas ela disse que não. Disse que eu era o marido dela e que sempre seria. Isso partiu meu coração. Então, pedi para minha avó ir falar com meu primo. Assim que ele ouviu minha voz, começou a chorar e implorou por perdão. Eu apenas perguntei por que ele não tinha sido um pai para Luna. Por que a tinha envenenado contra mim? E ele disse que era inveja. Que ele era apaixonado por Marisol e que eu a tirei dele. Quando fui preso, ele a consolou, a manipulou e mal durou um segundo com ela. Ela percebeu o que estava fazendo e o empurrou, mas ele já tinha chegado. Quando ela descobriu que estava grávida, ele sabia que o bebê era dele. Os dois sabiam. Era para ser um segredo. Marisol fez uma dupla esterectomia como castigo divino por sua infidelidade e engano. Quando Luna completou 13 anos, ele estava bêbado. Vendo minha vida, a inveja era o único pecado do qual ele não conseguia se livrar. Então ele queria arruiná-la, e conseguiu. Eu disse a ele que, quando nos reencontrássemos no inferno, eu seria sua torturadora eterna e desliguei na cara dele. Joslyn estava lá por mim, ela me disse que tudo ficaria bem. Luna e eu trocamos e-mails. Falei com ela no dia 4 e ela passou mais de 1 hora chorando enquanto conversava comigo. Cheguei a falar com o namorado dela, que me pediu em casamento. Achei engraçado, mas honroso. Meu casamento é no mês que vem e Joslyn quer que eu convide Luna. Ao mesmo tempo, Luna quer que eu a leve ao altar no casamento dela, em novembro. Meu futuro sogro me chamou para conversar e disse que não conseguia entender minha situação, mas que respeitava o caminho que eu escolhi. Porque esse caminho salvou a filhinha dele, lhe deu um neto lindo e um futuro genro pelo qual ele mataria. Isso me fez rir. Mas ele me disse que eu preciso deixar a raiva de lado e começar a perdoar, mas nunca esquecer. Ele tem razão. Então, demos um convite para a Luna ir ao meu casamento e até nos oferecemos para pagar a passagem aérea. O namorado dela, ou melhor, o noivo, disse que vai trabalhar na minha oficina quando eles chegarem. Eu até que gosto dele. Quanto a entregá-la no altar, ainda não sei. Vamos ver como o casamento vai ser. Obrigada novamente pelos conselhos e pelas mensagens. Ninguém foi grosseiro ou desrespeitoso. Vocês me ajudaram muito. Vou atualizando vocês se algo acontecer, mas por enquanto, preciso organizar tudo para o meu casamento no mês que vem. Terceira atualização. Muita coisa aconteceu em tão pouco tempo. Mais uma vez, gostaria de agradecer o grande apoio que recebi nas mensagens diretas.
Claro que houve mensagens de ódio, mas tudo o que eu podia dizer a essas pessoas era que o que vocês teriam feito e o que eu fiz são duas mentalidades diferentes, e até que vocês passem pela mesma situação ou algo semelhante, não me digam como eu deveria ter me sentido. Nos dias que antecederam o casamento, eu já estava pisando em ovos. Joslyn estava mais feliz do que eu jamais a vi, meus sogros estavam surtando por causa da quantidade de pessoas que viriam. Juro, acho que a cidade inteira compareceu. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava a 1h30 de distância, em Boise, esperando Luna e sua família no aeroporto. Nos dias que antecederam a visita dela, conversamos. Muito. Ela, na maior parte do tempo, chorando, pedindo desculpas, e eu apenas ouvindo. Quando ela não conseguiu mais falar, conversei com o noivo dela, que é mais pé no chão. Quando o avião delas pousou, eu estava apavorado. Não por vê-la novamente, mas por causa da minha raiva. Tinha medo de perder a cabeça. No instante em que ela me viu no terminal, correu até mim, chorando, e por um breve momento, vi minha filha aos 7 anos. Foi estranho imaginar uma criança na minha mente. Ela correu gritando papai, e, assim que me abraçou, começou a chorar alto. Era um choro tão forte que chamou a atenção de muita gente. Ela só pedia desculpas, repetidamente, implorando por perdão, e eu a abracei por mais de 15 minutos. Ela se recusava a me soltar. Foi preciso que eu e o noivo dela a convencêssemos. Era como se ela sentisse que, no instante em que a soltasse, eu desapareceria. Depois que ela se acalmou, o noivo se apresentou formalmente e então me apresentaram a filha deles. Não vou mentir, eu chorei. Não estava com raiva, mas chorei segurando aquela criança. Luna também era a cópia exata de sua mãe quando tinha 19 anos, o que me fez pensar em Marisol. Durante a viagem de volta para casa, conversamos sobre o treinamento intensivo do noivo dela, sobre como ele pretende ser um profissional de sucesso, sobre como Luna estava fazendo faculdade online para aprender contabilidade, basicamente colocando o papo em dia. Quando chegamos na minha casa, Joslyn e sua família já tinham preparado um banquete para elas. Desde que estamos juntas, Joslyn aprendeu a cozinhar comida espanhola, mas na semana que antecedeu a visita de Luna, ela exagerou um pouco. Mas eu entendo, ela queria causar uma boa impressão. Ela e Luna se deram muito bem, a cada poucos minutos Luna vinha até mim só para me dar um abraço rápido e voltar para perto de Joslyn. Eu estava apenas segurando meu filho e meu neto. Enquanto Joslyn apresentava Luna à família, coloquei os bebês para dormir e fui para a varanda tomar um ar. O noivo de Luna estava parado perto da entrada do quintal, observando os bisontes que circulavam por ali. Por um instante, quis ter um sermão de pai para filho, mas senti que não era o momento certo. Em vez disso, perguntei o que ele achava da vista e ele ficou maravilhado. Eu sei como é, depois de viver a maior parte da vida na cidade, contemplar espaços abertos é uma maravilha. Depois de 1 ou 2 minutos, ele olhou para mim e me contou o quanto Luna estava arrependida. Estou com sua filha há 3 anos e não passa um dia sem que ela mencione o quanto sente sua falta e se arrepende do que fez. De tudo que ele me disse, essa frase em particular não sai da minha cabeça. O nome do noivo dela é Roberto. Para um homem de apenas 19 anos, ele age e fala como um homem de 30 e poucos. Isso me diz que ele teve uma vida difícil para amadurecer tão rápido. Eu sei como é. No dia seguinte, eu precisava ir à loja e Luna praticamente pulou no carro com o bebê. Até o Roberto disse a ela que estava tudo bem e para ela se divertir. Luna parecia que ia hiperventilar e eu disse a ela que trabalharíamos meio período e eu passaria o resto do dia com ela. Isso pareceu resolver o problema e, aos poucos, comecei a perceber o quão traumatizada Luan estava. Durante o trajeto, perguntei ao Roberto quão mal ela estava. Ela tem sérios problemas de abandono, constantemente com medo de que ele a deixe, apesar dele dizer que nunca fará isso. Ela liga muito para ele, às vezes é um pouco grudenta e, no começo, tinha medo de ser ela mesma por receio de que eles terminassem. Ele teve que reafirmar o amor que sente por ela só para que ela se sentisse um pouco mais à vontade. A culpa foi minha. Eu sei disso, mas ele não me culpa. Ele me disse que entendia perfeitamente por que eu fiz o que fiz. Deixe-me dizer que Roberto é um mecânico péssimo. Ele não entende nada de carros, então pedi para ele limpar a oficina para que pudesse pagar o dinheiro das passagens aéreas. Fechamos mais cedo e, quando chegamos, Luna praticamente correu na minha direção. Ela parecia descontrolada. Eu disse que voltaria logo e ela foi para o noivo. Quando entrei em casa, Joslyn me disse que Luna precisava ser lembrada de que tudo ficaria bem. Que eu não a deixaria de novo. Eu não sabia o que dizer, mas Joslyn segurou minhas mãos e disse que Luna estava sofrendo e precisava do pai. Nos dias seguintes, passei todo o meu tempo com Luna, tentando reaproximá-la. Levei-a ao rancho dos meus sogros e mostrei-lhe os bisontes, os alces e fizemos uma caminhada. 2 dias antes do casamento, pedi desculpas por tê-la abandonado. Pedi desculpas pela forma como agi, pelas minhas ações. Ela não quis ouvir nada disso.
Disse-me que não havia nada pelo que eu devesse me desculpar, que sabia que era a razão pela qual tudo havia desmoronado, que sabia que a culpa era dela e que eu deveria tê-la impedido. Comecei a chorar e disse-lhe que não era culpa dela. Estava com raiva, estava magoado e, apesar do que aconteceu, eu é que deveria pedir desculpas. Choramos ambos e apenas nos abraçamos. Luna parecia estar um pouco melhor. No dia do meu casamento, ela estava feliz. No último minuto, Joslyn a escolheu como dama de honra e Roberto como padrinho. O casamento foi lindo. Durante a recepção, pedi ao DJ que tocasse a música da festa de 15 anos da Luna e a convidei para dançar. Ela chorou o tempo todo, agarrada a mim com todas as forças enquanto dançávamos. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão feliz. Deixei Luna e o noivo ficarem na minha casa, cuidando do irmãozinho dela enquanto eu ia para o Havaí em lua de mel. Quando voltamos, ela estava feliz. Ela nos abraçou, foi ótimo. Roberto me contou que vai para o Campo Ver, no Afeganistão, e gostaria de saber se Luna poderia ficar perto de nós. Ele pagaria um apartamento perto da nossa casa até conseguir comprar uma. Claro que eu disse que sim. Eles voltaram para a cidade anteontem. Como eu disse, tem sido uma correria. O casamento da Luna é em novembro e o Roberto vai embora em dezembro. Ele me mandou o equivalente a um ano de aluguel de um condomínio de casas geminadas a 5 quilômetros da minha casa. No entanto, a Joslyn sugeriu que colocássemos uma casa pré-fabricada dupla no nosso terreno para a Luna e deixássemos ela juntar dinheiro para comprar uma casa quando o Roberto voltar. A Marisol não para de me ligar e, pelas mensagens que ela deixou, não está nada feliz com a mudança da Luna. Agora, meu foco é a minha família e reconstruir meu relacionamento com a minha filha. Quarta atualização. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo feedback positivo e apoio nos comentários e mensagens diretas. Também peço desculpas pela demora na atualização. Esperei Luna voltar da lua de mel para poder mostrar a ela esta publicação. Nossa terapeuta queria total transparência em relação a essa situação. Eu queria ter certeza de que não compartilharia mais informações, já que isso também diz respeito a ela. Ela leu a publicação, mas me recusei a mostrar os comentários odiosos, considerando o quanto ela chorou ao lê-la. Mesmo assim, ela não teve problemas com a publicação da atualização. Então, uma tragédia aconteceu com o falecimento da minha avó e precisei interromper tudo. Vamos começar de onde parei. Joslyn e eu conseguimos uma casa móvel dupla em nossa propriedade e tínhamos tudo pronto para Luna e Roberto. Muitas pessoas se perguntaram por que Joslyn insistiu tanto em fazer as pazes no início. Joslyn não queria que minha raiva persistente afetasse nossa família e queria que eu fizesse as pazes comigo mesmo pelo bem da nossa família. Sou grato por isso. Como mencionei antes, Marisol me ligava constantemente. No dia em que Luna deixou Nova York, falei com ela. Ela estava chorando e com raiva de mim, dizendo que eu havia tirado dela sua filha e neta. Tentei explicar que queria reconstruir meu relacionamento com Luna, mas quase imediatamente ela começou a me perguntar sobre isso. Tive que dizer que não podia, o que a fez chorar e ela desligou na minha cara. Luna e Roberto adoraram o trailer e a primeira coisa que Roberto fez foi iniciar o processo para me reembolsar. Eu disse a ele que não era necessário, mas ele insistiu e eu agradeci. Alguns dias depois, Luna e eu tivemos nossa primeira sessão de terapia e descobri todos os medicamentos para ansiedade que ela estava tomando e que sofria de crises de pânico crônicas. Uma coisa que posso compartilhar sobre nossas sessões é que Luna está muito arrependida e sofreu anos de abuso verbal por parte de Marisol. Havia coisas que me chocaram, algumas que achei inacreditáveis, mas que foram confirmadas quando conversei com meu ex-sogro. Marisol a abusava verbal e emocionalmente. Minha prima a destruiu psicologicamente, apesar dos meus sentimentos e das ações que tomei. Sei que também a magoei. 2 semanas depois da chegada deles, Roberto recebeu a notícia de que seria enviado para o exterior mais cedo, então eles tiveram que antecipar o casamento. A princípio, Luna queria esperar que ele voltasse para casa, mas Roberto insistiu. Ele queria que eles se casassem antes de ele partir. Joslyn e eu nos oferecemos para ajudar a pagar o casamento, mas Luna me disse que só queria que eu a acompanhasse até o altar e a entregasse a ele. Sei que as pessoas insistiam para que eu fizesse um teste de DNA, já que o tribunal não havia emitido um devido às evidências circunstanciais apresentadas. Deixe-me dizer que não há necessidade disso. Luna é do tipo sanguíneo positivo. Eu sou AB negativo, Marisol é B positiva e minha prima é O positiva. No entanto, apesar do que aconteceu, Luna é minha filha. Eu só queria não estar cego de raiva. Enfim. O casamento teve que ser pequeno, já que seria realizado no rancho dos meus sogros. Meu ex-sogro, a mãe do Roberto, Marisol e minha avó foram convidados. Apenas 2 confirmaram presença. Minha avó não pôde vir porque não estava se sentindo bem e Marisol foi internada no hospital por tentar se machucar. Luna não reagiu bem à notícia e eu fiquei com raiva da Marisol, porque ela esperava que Luna voltasse para Nova York para ajudá-la a cuidar dela. Nas semanas que antecederam o casamento, descobri que seria pai novamente e fiquei radiante.
Roberto aprendeu da maneira mais difícil como domar um cavalo e eu comecei a ensiná-lo a consertar carros. Mais uma vez, gostei muito desse garoto. Um dia antes do casamento, meu ex-sogro chegou com a mãe do Roberto. A mãe dele é uma pessoa muito gentil e eu a elogiei por ter criado um jovem tão bom. Meu ex-sogro estava estoico como sempre, mas conversamos. Ele me disse que estava decepcionado por eu ter ido embora, mas que, dadas as circunstâncias, entendia. Ele só desejava que a filha também seguisse em frente. No dia do casamento, Joslyn foi a dama de honra da Luna e eu tentei ao máximo não chorar enquanto a acompanhava até o altar, mas foi difícil. Foi ainda mais difícil para ela. Durante a recepção, tocamos a música da festa de 15 anos novamente para nossa dança com o pai, e, mais uma vez, ela apenas se agarrou a mim. Para quem quiser saber a música, é Cinderella, de Steven Curtis Chapman. Durante a lua de mel, as coisas estavam voltando ao normal e eu planejava escrever uma atualização, mas alguns dias antes de eles voltarem para casa, minha avó faleceu. Isso me magoou muito porque ela não era apenas minha avó, mas minha mãe. Como mencionei, eu nunca conheci meus pais. Meus pais e os pais da minha prima faleceram em um acidente de carro quando eu tinha poucos meses de idade, e ela nos criou juntos. Então, enquanto me preparava para ir a Nova York para o funeral, eu tentava me controlar e me preparar para ver minha prima. Fomos em família para Nova York, minha avó foi sepultada no cemitério de Cypress Hill. No entanto, durante o funeral, com minha esposa, filha e genro ao meu lado, eu não estava com raiva. Não me dei ao trabalho de cumprimentar minha prima durante o funeral e, quando saímos, ela continuou tentando falar comigo, praticamente implorando para que eu gritasse com ela, para que eu a batesse e, por algum motivo, ignorá-la só a magoava ainda mais. Alguns dias antes de voltarmos para Idaho, Luna e eu visitamos Marisol no Bellevue. Ela estava animada em nos ver, triste por ter perdido o casamento, e pensamos que tudo estava bem até termos que ir embora. Ela começou a chorar. Disse ao enfermeiro que queria ir para casa com o marido. Implorou para que eu a levasse para casa, que eu era o amor da vida dela e que, por favor, a levasse para casa, e eu chorei enquanto a levavam embora. Luna também desabou em lágrimas e levou um tempo até que qualquer uma de nós tivesse forças para sair da sala de visitas. Meu ex-sogro nos contou que Marisol nunca mais foi a mesma depois do divórcio. Ela ainda comemorava meu aniversário e nosso aniversário de casamento, e ele discutia com ela para que seguissem em frente, mas ela nunca o fez. Ele disse que ela se isolou e foi verbalmente abusiva com Luna por muito tempo. A gravidez de Luna apenas a tirou do transe, disse ele, e os 13 meses em que ela foi gentil com nossa filha não apagam os 4 anos de negligência e abuso que ela cometeu contra ela. Ele espera que o hospital a ajude. Joslyn me disse que eu preciso perdoá-la para que ela possa se perdoar. Neste momento, enquanto digito, as coisas estão bem. Joslyn e eu somos unha e carne. Roberto foi para a Arábia Saudita na semana passada e Luna está tentando parecer forte com a ausência dele, mas não está conseguindo. Ela tem se agarrado a mim e a Joslyn. Achei que Joslyn pudesse se incomodar, mas ela tem adorado passar tempo com Luna. Ela é realmente uma mulher maravilhosa. Ela tem levado Luna para passear pela cidade toda, apresentando-a como sua filha. Achei que isso pudesse incomodar Luna, mas ela ficou muito feliz com isso. Perdoei Marisol e espero que ela encontre forças para seguir em frente. Quinta atualização, em 1 ano depois. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos vocês. Até mesmo aos que me criticaram e aos que duvidaram de mim. Quando postei isso há 1 ano, eu estava em um momento muito difícil. Estava sempre com raiva. Perdido. Deprimido. As pessoas aqui realmente me ajudaram e a gratidão que sinto por todos vocês me acompanhará até o dia da minha morte. Esta comunidade me ajudou a recuperar minha filha. Todos vocês me ajudaram a recuperar minha vida. O último ano foi ótimo, mas não sem seus altos e baixos. Tive outro filho e Joslyn quer tentar ter outro. Vou ter outro neto, Luna está grávida de 2 meses, e meu genro se candidatou à escola de formação de oficiais. E espero que ele seja aceito. Minha filha tem melhorado um pouco desde que a terapeuta começou a terapia de exposição prolongada com ela. Por um tempo, seus ataques de pânico passaram de leves a graves, e agradeço ao Verevol IL84 por sugerir a terapia de exposição, pois tem sido uma bênção. Nossas sessões de terapia juntas foram difíceis no começo. Ouvir tudo o que ela passou, ela reconheceu seus erros e eu reconheci os meus. Meus sogros a colocaram para trabalhar no rancho, nada de luxo, alimentando os cavalos, distribuindo feno, e minha sogra a ensinou a pastorear bisontes. Me dá um sorriso quando a vejo a cavalo, o rosto dela se ilumina. Ela e Joslyn agem como mãe e filha, e ver como Joslyn é super protetora com ela é adorável. Sou abençoado por me casar com uma mulher tão maravilhosa. Quando a conheci, ela tinha acabado de sair de um relacionamento muito abusivo. Ela tinha um olho inchado e hematomas no pescoço, e eu me ofereci para consertar os 3 tratores do pai dela de graça, já que estavam danificados porque o ex dela jogava sal e açúcar nos tanques.
No começo, fiquei na minha, mas conforme ela me trazia comida, conversamos e nos conhecemos melhor, e um mês depois demos nosso primeiro beijo. Foi ótimo, a levei para jantar e alguns dias depois o ex dela veio me ver e tentou me assustar. Eu o fiz tremer de medo. Desculpe, me desviei do assunto. Na primeira semana de maio, meu ex-sogro faleceu e eu temia que Luna tivesse uma recaída, mas ela se manteve forte, graças ao Roberto, que estava ao seu lado. Aquele homem teve um grande impacto na vida dela e a gratidão que lhe devo jamais será retribuída. Fomos todos para Nova York e o velório dele foi como de um verdadeiro porto-riquenho. Havia uma banda de salsa ao vivo, um bar aberto e um buffet com patês, pernil, sancocho, todas as suas comidas favoritas à vontade. Não chorem por mim, celebrem por mim. Essa era a faixa sobre o caixão, coberto com a bandeira de Porto Rico, e ele estava usando seu terno cor de sorvete de baunilha. Não consegui conter o sorriso o tempo todo. Marisol estava lá, mas estava com o olhar perdido. Era como se seu cérebro desligasse, para só voltar a funcionar quando Luna ou eu nos sentávamos ao lado dela e ela começava a falar sobre os preparativos para a festa de 15 anos. Depois de um tempo, ela se dava conta de onde estava e seu cérebro desligava novamente. Durante o segundo dia de visitas, a terapeuta dela nos disse que a mente da Marisol estava presa em um momento de extrema felicidade, quando Luna se afastou. A terapeuta me contou que, em sua opinião profissional, acreditava que meu primo poderia ter estuprado a Marisol e que a mente dela a protegeu desse trauma, racionalizando a situação e fazendo-a acreditar que foi um momento de fraqueza. Aquilo me abalou muito e contei para Jocelyn o que a terapeuta tinha dito, e ela ficou chocada. Ela insistiu para que eu contasse para a Luna, mas eu estava com medo. Ela tinha feito tantos progressos para melhorar, eu não queria que ela regredisse. Em vez disso, contamos primeiro para o Roberto, que queria ir procurar meu primo, mas eu o convenci a não fazer isso e então nos sentamos em família e conversamos com a Luna. Foi uma noite horrível. Uma noite muito ruim mesmo. 2 dias depois, tivemos um incidente no enterro. Meu primo apareceu sem ser convidado e causou um escândalo. Ele estava bêbado, e eu queria acabar com ele, acho que esse é o termo correto. Em vez disso, mandei ele embora. O Roberto estava me segurando e meu primo começou a gritar que ele sempre foi melhor do que eu, e sempre será, e que foi por causa dele e da filha dele que minha vida melhorou. Então, de certa forma, ele é responsável por eu ter me tornado uma pessoa melhor. Fiquei com raiva e praticamente levantei o Roberto do chão para pegá-lo, mas a Luna deu um soco na boca dele e começou a espancá-lo. Ela estava gritando e chorando, estava tão furiosa enquanto o atacava que hesitei por um instante, e Roberto a afastou dele. Enquanto ele se levantava, Jocelyn o socou e o nocauteou, quebrando o dedo indicador no processo. Antes de voltarmos para casa, tivemos uma reunião de família e todos concordamos que transferiríamos Marisol para uma instituição psiquiátrica perto de nós, já que ela não tem mais ninguém. Ela ainda está fazendo terapia e, com essa nova constatação, minha filha está tentando lidar com o fato de que pode ser fruto de um estupro. Antes disso acontecer, eu planejava adotá-la, já que legalmente ela não é mais minha filha. Quero oficializar a adoção novamente, mas sinto que o momento talvez não seja o certo. Responderei a quaisquer perguntas. Devo muito a esta comunidade e que Deus abençoe a todos. 6ª atualização. Como estão as coisas? Olá, pessoal. Já faz um tempo e gostaria de expressar minha gratidão a todos vocês. Minha família continua crescendo. Tenho 2 netos, um menino e uma menina. 2 filhos e outra filha a caminho. Por um tempo, me senti culpada e um pouco deprimida depois de saber o que aconteceu na sessão de hipnoterapia da Marisol. Segundo a explicação, ela disse não 2 vezes antes de congelar por mais de 1 minuto e implorar para que ele parasse, momento em que minha prima terminou e saiu de cima dela. A terapeuta disse que ela se virou de lado e ficou repetindo sem parar, e foi um erro, e se convenceu de que tinha sido um erro. Isso me impactou profundamente. Causou uma nuvem de depressão sobre mim. Eu me culpava minha prima, comecei a imaginar vários cenários, focando no que poderia ter sido, no que teria sido, no que deveria ter sido, e isso me afetou muito. Eu dizia a mim mesma que minha prima estava certa, que eu a tinha arruinado. Tentei me lembrar de cada interação familiar para ver se havia algum sinal. Tudo que indicava que ele tinha feito algo com ela estava lá. Sempre que ele estava em casa, ela nunca estava no mesmo cômodo que ele ou sozinha com ele. Eu nunca tinha percebido, mas agora tudo está tão nítido. A retrospectiva é uma verdadeira droga. Nos meses seguintes, Luna e eu participamos de sessões de terapia familiar com Marisol. Como muitos de vocês, a terapeuta também me perguntou o que eu teria feito se Marisol tivesse me contado a verdade quando eu saísse do cativeiro. Sinceramente, eu teria acabado com ele. Se ela tivesse me contado anos depois, eu o teria espancado até a morte. Por fim, me perguntaram se ela teria me contado durante a festa de 15 anos, e eu disse que não acreditaria nela a princípio. No entanto, eu teria perguntado, insistido, investigado e, eventualmente, descoberto a verdade.
Do jeito que eu estava me sentindo naquela época, eu teria mandado meu primo para o hospital, mas não teria fugido da cidade. Acredito que as coisas teriam sido drasticamente diferentes. Com o tempo, Marisol se acalmou. Ela chorou e pediu desculpas a nós dois. Depois de um tempo, Marisol confessou que, como não podia me dar outro filho, se concentrou em ser a melhor esposa e companheira possível e, quando eu fui embora, admitiu que, ao olhar para nossa filha, tudo o que via era meu primo. Perguntei por que ela ainda permitia que meu primo viesse à nossa casa. Ela disse que, de certa forma, ele era meu irmão. Eu sempre tive muito orgulho dele, principalmente quando ele se tornou pastor. Eu falava muito bem dele, sempre pedia conselhos a ele e, na cabeça dela, ele era um erro. Um breve momento de erro que não desapareceria. Então, ela o evitava a todo custo. Os ataques de pânico de Luna voltaram, um pouco mais agressivos, mas agora ela está bem. Eu a adotei oficialmente no mês passado. Foi meu presente de aniversário para ela. Ela não parava de chorar, parecia tão feliz. Pelo que eu vi, meu primo se mudou para Porto Rico depois de ser demitido. O banco teve que dispensá-lo devido à quantidade enorme de pessoas que entravam no banco e causavam tumulto. Colocamos um novo trailer ao lado do da Luna para Marisol. Ela foi liberada em meados de março e, a princípio, foi estranho, extremamente estranho. Eu costumava assistir a programas de TV com situações parecidas. Ter sua ex-esposa e sua esposa atual perto uma da outra. Na TV, elas são amigas. Mas isso é coisa de TV. Joslin foi muito educado, mas estabeleceu um limite claro para Marisol respeitar. No entanto, a Marisol nos disse que não quer ficar em nossa propriedade. Ela quer ficar perto de nós, mas tudo o que ela quer é ser mãe e avó. Ela quer que sejamos amigas, mas amigas distantes, e eu respeito isso. Joslin e Marisol tiveram alguns desentendimentos. Principalmente sobre a criação dos filhos e os hábitos culinários. Meus sogros, assim como eu, se sentiram constrangidos com toda a situação, e não ajudou em nada o fato de meu cunhado estar um pouco apaixonado por Marisol, a ponto de Joslin ter lhe dado um tapa na nuca para tentar fazê-lo cair na real. Não funcionou. O homem é 2 anos mais velho que eu, viúvo há 2 anos e pai de 3 filhinhas. Ele é um cara muito legal, ótimo com os animais e tem frequentado minha propriedade mais do que eu gostaria, só para tentar conversar com Marisol. Eu não me importo, mas Joslin sim. Ela é muito protetora com o irmão mais velho e acha que, se os dois ficarem juntos, não saberá se o relacionamento é genuíno. Eu entendo. Houve um incidente no aniversário da Luna, pouco depois de entregar os papéis da adoção. Dancei com a Luna, depois com a Joslin, e quando a Marisol tentou dançar comigo depois de dançar com o Roberto e o irmão da Joslin, recusei educadamente, mas isso despertou o ciúme da Joslin e ela ficou um pouco possessiva. Na Páscoa, estávamos assistindo as crianças caçando ovos e ouvi a Marisol dizer para Joslin que a invejava. Ela tinha conseguido me dar filhos. A Joslin disse a ela que a Luna era minha filha, apesar das circunstâncias, a Luna era minha e ela deveria sempre se lembrar disso. A Marisol chorou e foi a primeira vez que as vi se dando bem. É assim que estou agora. Espero que tudo se resolva. 7ª atualização. Por que precisamos ser testados o tempo todo? A cura exige tempo e paciência. A cura exige compreensão. E também ajuda a ter uma rede de apoio. Minha esposa é a minha rede de apoio. Vê-la com a minha filha, a forma como ela está presente para ela e, ultimamente, como ela tem estado presente para minha ex-esposa. Levá-la à reunião do grupo de sobreviventes todas as semanas me faz perceber o quão abençoado eu sou. Sentei-a e a agradeci por tudo que ela fez. Disse-lhe o quanto sou sortudo por estar com ela e ela me deu um sorriso largo antes de me beijar. Ela me disse que eu também a salvei. Lembrou-me do seu ex-namorado abusivo e de como ela estava presa, e depois disse que estar presente para mim e para minha família era o mínimo que ela podia fazer. Ficamos sentados assistindo a TV abraçados e foi nesse momento que recebi uma mensagem do meu primo. Bloqueei-o imediatamente. Uma semana depois, recebi uma carta dele e a queimei. Mais uma semana se passou e minha esposa me contou que o irmão dela estava muito interessado em convidá-la para sair. Eu, particularmente, não me importo, mas disse a ela que Marisol é uma adulta que está se recuperando de muitos traumas e que, se ele entendesse isso e estivesse disposto a ser paciente, eu não teria problema nenhum. Um dia depois, recebi outra carta do meu primo e, mais uma vez, a queimei. Normalmente, eu reclamaria de como ele me encontrou, mas meu nome é uma homenagem ao meu bisavô, cujo nome é extremamente incomum, e meu sobrenome também não é tão comum, então me encontrar com uma simples busca no Google não foi difícil. Em meados de junho, estávamos curtindo uma fogueira. Sorri ao ver minha filha e meu genro dançando lentamente, sem música. Minha esposa estava com a cabeça apoiada no meu peito e notei meu cunhado e Marisol se beijando, e sorri. Alguns dias depois, meu primo tentou entrar em contato com Luna pelo Facebook e ela teve um ataque de pânico.
Roberto o bloqueou e, mais tarde naquele dia, enquanto estávamos no supermercado, o ex da minha esposa voltou à cidade e teve a audácia de tentar falar com ela. Eu vi o medo nos olhos dela e simplesmente reagi. Foi um soco, mas fiz questão de que fosse bem claro. Minha esposa, meu porto seguro, meu apoio, estava um caco. O jeito como ela tremia e estava apavorada me deu vontade de pular em cima dele, mas o xerife interveio e mandou que ele fosse embora antes de verificar como Joslyn estava. Em todos os anos que estivemos juntas, nunca a vi tão apavorada. Enquanto o xerife conversava conosco, vi o ex dela passando pela janela e o desgraçado estava sorrindo para mim. O xerife percebeu e me agarrou pelo braço, dizendo para eu levar Joslyn para casa. Durante o trajeto, ela ficou quieta e, quando chegamos em casa, tudo o que ela queria era que eu a abraçasse e não a soltasse. Luna estava extremamente preocupada e Joslyn a abraçou também. Nenhuma de nós jamais a tinha visto assim e tudo o que eu queria era protegê-la. Mais tarde naquele dia, o irmão dela apareceu e nos contou que ele e o xerife tinham ido visitar o ex dela e mandado ele embora. Não adiantou. Aquele homem apareceu na minha loja no dia seguinte, ameaçando me processar por agressão. Eu apenas sorri para ele. Disse a ele que, nos 10 minutos em que ele estava falando demais, eu havia bolado meia dúzia de maneiras de fazê-lo desaparecer. E isso o calou. Mas, durante a semana e meia seguinte, ele continuou me testando. Testando a nós. Durante todo esse tempo, Joslyn estava constantemente com medo, pensando que ele poderia fazer algo com ela. Comigo. O irmão dela é guarda florestal e o avisou para ficar longe, e o desgraçado denunciou ao seu supervisor. Toda vez que eu queria abordá-lo, Joslyn implorava para que eu não o fizesse. No entanto, ela é minha esposa e eu precisava protegê-la, mas disse a ela que não o abordaria. O pai dela logo me contou tudo sobre aquele homem. Tudo o que ele fez com ela. Eu disse a ele que estava surpreso que ele nunca tivesse se livrado dele, e ele disse que, na época em que estava seriamente considerando isso, quebrou as rótulas e foi embora da cidade. Ele estava sorrindo abertamente para mim, e eu não pude deixar de sorrir de volta. No dia 29, estávamos nos preparando para a feira do oeste de Idaho quando recebi outra carta da minha prima. Desta vez, deixei-a na minha mesa. Marisol veio até mim, perguntando se podia se envolver com o irmão de Joslyn, e eu disse que sim, mas apenas se ela se sentisse pronta. Ela deu de ombros, dizendo que não sabia o que queria, mas que gostava dele e pensava muito nele e nos filhos dele. Eu disse que queria que ela encontrasse a felicidade e ela começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria e eu fiquei feliz por ela. Meu telefone tocou. Era o xerife, ex de Joslyn, e outro homem estava no hospital, com o rosto praticamente desfigurado, e o outro homem tinha as 2 órbitas oculares fraturadas. Eu estava me preparando para que ele me acusasse, mas então ele me disse que meu genro estava sob custódia. O xerife disse que havia muitas testemunhas que compareceram em defesa do meu genro. Eu não queria ouvir a história por telefone e corri para o escritório dele. Quando cheguei, vi Luna sentada na recepção com um hematoma feio na bochecha esquerda. O xerife veio até mim e me contou que, segundo todas as testemunhas, o ex de Joslyn esbarrou de propósito em Roberto quando ele e Luna saíam da cafeteria. Uma discussão começou e Roberto tentou acalmar a situação, quando outro homem apareceu e empurrou Roberto. Luna revidou empurrando o homem e o ex de Joslyn, o que fez com que o ex de Joslyn agredisse Luna e Roberto, levando os 2 homens ao hospital. O xerife não vai prestar queixa, mas teve que informar o comandante de Roberto. Após ser liberado, Roberto teve que partir imediatamente para Yuma, numa viagem de 13 horas de carro. Luna se culpava por ter empurrado o ex de Joslyn. Joslyn está tentando apoiá-la, mas se culpa por toda a situação. Marisol, surpreendentemente, está dando apoio às duas, e a cereja do bolo dessa situação complicada aconteceu outro dia. Uma mulher grávida de 6 meses veio à minha loja, perguntou meu nome e, quando a vi, me disse que era noiva do meu primo, o que me pegou completamente de surpresa. Meu primo tem leucemia e tem tentado entrar em contato comigo, com Luna e com Marisol para se redimir. Eu disse para ela ir embora, mas ela se recusou. Ela queria que eu e Luna fizéssemos o teste de compatibilidade para doação de medula óssea. Ela caiu no choro, dizendo que não queria que seu filho crescesse sem pai. Eu disse a ela que ela estaria fazendo um favor ao filho. Ela me deu um tapa e disse que meu primo tinha sido completamente honesto com ela. Ela sabe de tudo o que ele fez, mas quer que ele faça parte da vida do filho deles e implorou novamente para que eu fizesse o teste. Eu praticamente garanto que serei compatível, porque essa é a minha sorte. Quando voltei para o escritório, abri a carta do meu primo. Esperava ler um apelo por misericórdia, para que eu salvasse a vida dele. Em vez disso, era uma carta confessando tudo o que ele tinha feito. Como, enquanto crescíamos, ele me admirava. Me amava, mas quando comecei a me rebelar e entrei para os Latin Kings, ele me odiou pela dor que causei à nossa avó. Eu dava tudo como garantido e, embora eu sempre o apoiasse e o repreendesse para garantir que ele continuasse estudando, ele me via como hipócrita porque eu nunca seguia meus próprios conselhos.
Eu ter tirado Marisol de mim foi a gota d'água. Ele não esperava que eu realmente tentasse melhorar minha vida. Quando fui esfaqueado e presa, ele viu isso como uma intervenção divina e admitiu, apesar dela ter dito não, que precisava tê-la. Ele escreveu na carta que, por causa dele, a mulher que amava estava destruída. Ele arruinou a filha e destruiu o único homem que o amava incondicionalmente. Ele também escreveu na carta que, se a noiva dele viesse me ver, eu deveria dizer que ele estava doente. É verdade. Ele está doente, mas não quer que eu ou Luna façamos o teste. Este foi o caminho que ele escolheu e as consequências serão dele. Ele encerrou a carta pedindo desculpas profusamente a todos nós. Logo depois, procurei meu pastor, desabafei sobre tudo e ele me comparou a Jó. E isso é irônico, porque de todas as histórias bíblicas, eu detestava o livro de Jó. Meu pastor me disse que todos nós passamos por dificuldades como Jó, alguns mais do que outros, mas isso nos ensina a confortar aqueles que sofrem e como nos tornamos pessoas melhores através da adversidade. Esta manhã, fui ao hospital. A vantagem de uma cidade pequena é que todos sabem da vida de todos. Sem que eu pedisse, a enfermeira me levou até o quarto do ex de Joslyn, onde fiquei sentada esperando que ele acordasse. Ele ficou chocado ao me ver. Conversei com ele e, mesmo com a mandíbula imobilizada, ele entendeu perfeitamente o homem em que me transformarei se ele voltar a se meter com a minha família. Eu havia me esquecido de como é fácil se tornar alguém tão sombrio. E neste exato momento, estou sentada na ala de oncologia, digitando este longo desabafo no meu celular, pensando em fazer o teste de compatibilidade. Me perguntando por que temos que fazer testes o tempo todo. Por que temos que suportar isso constantemente? Por que sempre existem pessoas que querem arruinar tudo? A atualização final. Só preciso desabafar. Olá a todos. Gostaria de agradecer a vocês. Até mesmo alguns dos que me criticaram e desacreditaram. Especialmente aqueles que conheci na feira estadual de Idaho, que ficaram chocados ao saber que éramos pessoas reais. Agora estou sentado na varanda do meu quarto de hotel. Falei com minha esposa e filhos há algumas horas. Senti muita falta deles. Há 2 horas, enterrei meu primo e fui a única pessoa presente no funeral e no velório. Tentei doar minha medula óssea para ele. Quando contei a todos o que ia fazer, Luna ficou chocada. Joslyn se orgulhou de mim por ter agido com integridade, e Marisol entendeu. Ela me disse que, apesar de todas as coisas cruéis que fiz na minha juventude, eu nunca fui um assassino. Fiz uma série de exames de sangue para ter certeza de que poderia doar e até voei para Porto Rico em novembro para contar pessoalmente a ele, e ele parecia tão frágil naquela cama. Ele se esforçou para sorrir quando me viu. Pensou que eu estava lá para perdoá-lo e eu disse que não estava lá para isso, mas sim para ajudá-lo. Disse a ele que eu era compatível e que estava lá para doar. Ele riu de mim e balançou a cabeça. Recusou. Eu disse a ele que precisava parar de ser covarde e ser pai daquele filho que sua noiva estava esperando, e ele me disse que estava muito mal e que a doação não funcionaria. Ele ia morrer e estava bem com isso. Falei com os médicos dele e eles confirmaram. Meu primo então me contou que a noiva dele tinha gasto todas as economias, limpado a casa e desaparecido. Ele disse que era o que ele merecia e eu concordei. Logo depois, ficamos sentados ali, sem jeito, em silêncio por algumas horas, assistindo a TV. Não sei porquê, mas voltei no dia seguinte só para fazer a mesma coisa e repetir o processo pelo resto da semana. Sem dizer uma palavra, só nós dois assistindo à TV. Quando voltei, contei para a Luna o que tinha acontecido e ela me abraçou forte, perguntando se eu estava bem, e eu assenti. O dia de ação de graças chegou e passou. Voltei em dezembro por uma semana fazendo a mesma coisa, sentado em silêncio enquanto assistia à TV. No Natal, Roberto me pagou o que devia pelo trailer. Fiquei chocado. Ele e Luna me disseram que iriam se mudar para Yuma. Eu sabia que deveria ficar feliz por eles, mas chorei. Eu não queria que ela fosse embora. Eu tinha acabado de tê-la de volta e sei que foi egoísmo da minha parte, mas eu a queria só mais um pouquinho, e ela também chorou. Prometeu que me visitaria sempre que pudesse, e eu não queria deixá-la ir, mas no fim das contas, eu entendi. Na véspera de Ano Novo, meu cunhado pediu a Marisol em casamento e ela aceitou. Achei que eles estavam indo rápido demais, mas a Marisol disse que já tinha colocado a vida dela em pausa por tempo suficiente e precisava ser feliz, e então me perguntou se eu poderia levá-la ao altar. Concordei e todos nós ficamos bêbados. Há 1 semana e meia, voltei a Porto Rico, visitei meu primo e sentei para assistir TV. Ele olhou para mim e pediu desculpas por ser uma pessoa horrível. Olhei para ele e disse que ele tinha sorte de estar morrendo, senão eu lhe daria um soco na boca. Isso fez rir e ele disse que não duvidaria, e esse comentário me fez rir também. Ele morreu no dia seguinte. Estávamos assistindo TV e ele me disse que ia tirar um cochilo e nunca mais acordou. Ninguém mais apareceu no velório e, quando ele foi enterrado, eu era o único presente.
Apesar da raiva que eu sentia daquele filho da mãe, não consegui parar de chorar enquanto baixavam um caixão na sepultura. Tudo o que eu conseguia pensar eram nas vezes em que o protegi. A vez em que o ensinei a amarrar os sapatos. A ajuda com a caligrafia. A lição de handball. As aulas de direção de carro. O levei ao seu primeiro filme para maiores. Cada momento de felicidade que tive com esse homem me invadiu, ao invés das merdas que ele me fez. De repente, todas essas boas lembranças vieram à tona e eu não conseguia entender o porquê. Eu fiquei ali parado, chorando em silêncio enquanto jogavam terra sobre ele. Estou neste hotel e o fardo que carregava no peito há tanto tempo parece ter desaparecido, e estou tão confuso. A terapia não ajudou. As aulas de controle da raiva. O encontro com Joslyn. A volta da minha filha. Nenhum aspecto positivo que aconteceu removeu aquele fardo do meu peito, mas passar um tempo com aquele homem em seus momentos finais o dissipou. Dissipou aquela raiva, e eu não sei o porquê, e nem como. Assim, chegamos ao fim desta história. Esta história destrói as defesas emocionais de qualquer um. Um relato do qual ninguém sairia ileso. O autor, mesmo admitindo seus problemas de controle de raiva, tomou várias decisões sensatas durante a história. Ele amou quando devia, se protegeu na hora certa, se afastou quando nada além poderia ser feito, e abriu o coração novamente aos poucos, quando alguém merecedor apareceu. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Marisol, talvez por medo, culpa ou trauma, escondeu um segredo que mudaria tudo e todos. Me pergunto o que poderia ter sido diferente se ela tivesse se aberto desde o início, ou pelo menos após um processo gradual de aceitação, procurando ajuda e terapia para minimizar os impactos a longo prazo. Embora ela seja culpada por ter enganado o autor e incentivado Luna a agir pelas costas dele, de certo ponto ela também é uma vítima das circunstâncias, mas não devia ter se adequado a elas. Luna, como quase todo adolescente, tomou decisões baseadas apenas na emoção do momento, sem projetar como isso afetaria seu futuro e como isso machucaria aquele que mais a amava. Ela levará as marcas de sua decisão por toda a sua vida, e espero que um dia ela consiga se perdoar, assim como seu pai a perdoou. Joslyn, mesmo ferida, é um anjo, enviada para a vida do autor no momento certo, para ser seu pilar enquanto ele se reconstruía. O primo, podre e sem caráter, o inimigo fantasiado de companheiro, a encarnação do termo lobo em pele de cordeiro, teve que lidar com o abandono e a solidão dos traidores, recebendo no fim o perdão daquele a quem mais feriu. Talvez ele não tenha pago o suficiente em vida por seus erros. Mas o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Ouçam bem, meus pequenos pirilampos. O verdadeiro sábio não busca vingança, busca discernimento, porque o tempo pune com mais precisão do que qualquer lâmina afiada. E no final, não é o traído quem mais perde, é o traidor, que descobre tarde demais que a mentira não constrói um lar, mas é como um câncer que se espalha e destrói tudo que toca. A você agradeço por ter chegado até aqui. Peço que se inscreva no canal para receber sempre histórias impactantes como esta. O que você gostaria de dizer para o autor? Me conte nos comentários.